Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Durante a ceia, nós lemos um texto desse capítulo de Marcos. Ele costuma ser o capítulo que nos guia através da ceia. É em Marcos 14 que nós lemos, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Mas agora, hoje, nesse momento da pregação, nós vamos refletir em Marcos 14, do 32 até o 42. Esse é o texto famoso de Jesus no Getsemane, Jesus no Monte das Oliveiras, a oração de Jesus Cristo nesse lugar. E nós vamos refletir nesse texto para aprender com o Senhor Jesus como lidar com a tristeza. Estamos refletindo sobre como a palavra de Deus e como o Senhor Jesus Cristo responde a cada drama da alma humana nessa série que nós temos chamado de O Pastor de Nossas Almas. O Senhor é o pastor, Ele nos guia e Ele apacenta a nossa alma. Então, como o Senhor é o pastor da nossa alma? Como que Ele apacenta dentro de cada uma das nossas fomes espirituais? E hoje nós vamos falar sobre a tristeza. Como o pastor cuida da nossa tristeza. Então nós vamos ler Marcos 14, de 32 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Tiago, Pedro e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais, basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora, aquele que me trai aproxima-se. Esse texto, ele nos traz uma cena de Jesus Cristo que é uma dos momentos mais sombrios do ministério terreno de Jesus. Ele acabou de celebrar a ceia um pouco antes, assim como nós acabamos de celebrar a ceia aqui também, não é? Ele tinha acabado de sair da ceia. Judas já tinha saído para traí-lo. Ele já tinha anunciado a Pedro que ele também negaria a sua fidelidade. E ele vai a esse lugar, ele vai ao Getsemane. E ele vai lá para orar. E o texto diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que ele estava muito triste. Ele diz no versículo 34, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. O Senhor Jesus estava tão triste que ele se via ao ponto de morrer. Não é qualquer tristeza. A partir desse texto que nós lemos, eu quero refletir com os irmãos hoje sobre a tristeza. Na verdade, sobre 3 aspectos. Nós vamos pensar sobre a natureza da tristeza, como lidar com a tristeza e a esperança na tristeza. A natureza da tristeza, como lidar com a tristeza e a esperança na tristeza. Primeiro, a natureza da tristeza, porque a gente tem, às vezes, uma ideia um pouco errada sobre a tristeza. Às vezes nós pensamos que nós não podemos ficar tristes, que aquele que está em Jesus Cristo deve ser sempre alegre. A gente canta isso, não canta? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A gente canta isso. E de fato a palavra de Deus fala
que a alegria é uma parte do fruto do Espírito. Aquele que conhece Jesus tem sim uma alegria no coração. Mas isso não significa que ele não fica triste. Isso não significa que ele não fique triste por longos períodos ou por muito tempo. Não significa isso. Tem um outro cântico, esse que a gente canta com criança, que é ainda mais complicado sobre isso. A alegria está no coração é um cântico bom, né? Mas tem um que a gente canta com criança que olha, às vezes... É porque é criança. Criança ainda às vezes não tem a noção de tantas tristezas da vida, não é? Mas tem um cântico que a gente canta com criança que beira o absurdo. Que a gente fala assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Conhece essa música? Lá, antiga, né? Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem sorri quando não dá, quando não pode, quando o clima não deixa, quando o ambiente não é propício, quem dá risada quando está todo mundo triste, isso não é alguém que tem Jesus, é alguém que está louco. Quem está louco ri quando não dá. Quando não dá para rir, você não ri. Quando é para chorar, você chora. Quando é para ficar triste, você fica triste. Rir quando não dá não é uma coisa de Jesus Cristo, não. Agora, o que a gente acaba dizendo com essas coisas? Que ter Jesus Cristo é ter no coração uma alegria inexplicável. Que não importa as circunstâncias, a alegria está no nosso coração e ela sai em tons musicais e a gente sai cantando mesmo quando não dá. E muitos de nós, quando enfrenta a tristeza, quer enfrentá-la sem encará-la. Quer enganar o seu próprio coração entristecido com uma falsa alegria. E isso gera tantas e tantas complicações, não é? É um entendimento falso de que a tristeza é coisa do não crente, é coisa de quem não tem Jesus. Quem tem Jesus tem é que ficar alegre o tempo todo. Aí você pega e lê esse versículo e o próprio Senhor Jesus diz: a minha alma está triste ao ponto de morrer. A minha alma está triste ao ponto de morrer. Então a natureza da tristeza não é necessariamente uma natureza pecaminosa. Estar triste não significa que nós não aprendemos a nos contentar em Deus. Significa que nós estamos tristes. Significa que esse mundo é um mundo no qual nós teremos aflições. Significa que nós temos lutas e nessas lutas o Senhor passa conosco. Significa que nós somos servos de Jesus Cristo que enfrentaremos sofrimento como Ele enfrentou, o varão de dores, Jesus Cristo. E nós com Ele. Mas há um texto na palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 7, em que o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante sobre a tristeza. Ele fala assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então existe uma tristeza que é útil, existe uma tristeza que tem uma finalidade. É aquela tristeza a respeito do nosso pecado. É aquela tristeza quando nós reconhecemos que falhamos. Aquela tristeza que antecede o arrependimento. Essa tristeza é útil. Essa tristeza nos aponta para sermos transformados. Mas a tristeza segundo o mundo, a tristeza infligida pelo mundo, ou a tristeza por perdermos algo que amamos no mundo, e amar o mundo é um problema, essa tristeza pode nos levar à morte, se não a colocamos diante de Deus. Se não a sofremos diante de Deus. Se não nos lembramos do Deus que sofre conosco nelas também. Então, há uma tristeza, que é uma tristeza que produz arrependimento. Há uma tristeza, que é uma tristeza que produz morte. O Vinícius de Moraes cantava, né? Acho que é o Vinícius de Moraes. Acho que é. Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Acho que é isso, né, Paulo? É isso aí, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Mas a Bíblia diz o contrário. Ela fala que a tristeza tem um fim. Uma finalidade. Além de um fim também. Mas uma finalidade. Qual é? Produzir em nós arrependimento. Agora, a felicidade não tem fim. Ainda que ela não tenha começado, ainda que você não perceba o começo da felicidade, ela não tem fim na eternidade. Porque nós vamos para um lugar onde não tem choro, um lugar onde não tem lágrimas.
Nós cantamos o contrário do Vinícius de Moraes, então. Tristeza tem fim, felicidade não. Felicidade não tem fim. Mas e essa tristeza de Jesus Cristo? Que tristeza é essa? É complicado a gente pensar no Jesus triste. A palavra de Deus fala, lá em Hebreus capítulo 1, que ele tinha sobre si a unção da alegria mais do que os seus irmãos. Ele fala com os seus discípulos que quando os discípulos estão com ele é como se eles estivessem numa festa de casamento. Você já viu gente triste numa festa de casamento? A gente está feliz na festa de casamento. A gente está comemorando. Não é, Léo? Não é, Camila? Casaram recentemente, né? A gente está feliz, a gente está comemorando, a gente está celebrando. Festa de casamento. E o Senhor Jesus Cristo diz que está triste ao ponto de morrer. Por que o Senhor Jesus Cristo estava triste? Quando você lê o texto, você entende porque ele estava triste. Ele estava triste ao ponto de morrer porque ele iria morrer. Mas não era o problema da morte em si. O problema era o tipo de morte que Jesus Cristo teria. E não é porque o tipo de morte seria crucificação. E não é porque o tipo de morte viria com uma traição de alguém muito próximo dele. Judas, que os comentaristas entendem que no momento da ceia estava sentado ao lado dele, porque ele disse que é alguém que metia com ele a mão no prato. Então alguém que estava perto para comer do mesmo prato dele. Mas não era isso que trazia tristeza de Jesus Cristo. O que trazia tristeza de Jesus Cristo era o fato de que, na cruz, ele, Deus, Filho de Deus, eterno Deus e Senhor, habitando na presença de Deus em toda a eternidade, naquele momento no seu ministério terreno na terra, ele, parte da Trindade, dessa comunhão plena entre Pai, Filho e Espírito Santo, receberia por um momento na cruz todo o pecado da humanidade sobre ele. E naquele momento que o Filho receberia todo o pecado da humanidade sobre ele, naquele momento, a Trindade receberia um abalo, uma ruptura. Os teólogos dizem que naquele momento o Pai vira o rosto em relação ao Filho. Era isso que estava pesando no coração de Jesus Cristo. Era isso, porque ele sabia que em um momento ele diria: Deus meu, por que me abandonaste? E aquele que em toda a eternidade passada e toda a eternidade futura estava em perfeita comunhão com o Pai, naquele momento sentiria o abandono de Deus. Esse é um sofrimento que nós nunca conseguiremos conceber. É diante disso que o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É esse o cálice que Jesus Cristo tomaria. O cálice da ira de Deus, que era para ser derramado sobre as nossas vidas, mas é derramado sobre a vida dele. E num breve momento, o Pai vira o rosto e não contempla o Filho. A gente sabe que é um breve momento, porque em seguida Jesus ora de novo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali já estava reconciliado. Mas num momento, o pecado caía sobre Jesus. E a ira de Deus não cai sobre o pecador, mas cai sobre o santo. E o santo se faz pecado para que os pecadores sejam santificados. O justo pelos injustos. É dessa tristeza que o Senhor Jesus Cristo está falando. É dessa tristeza profunda que nós não concebemos. É de Jesus Cristo experimentar o que é o sofrimento do inferno por um breve período. É disso que ele está falando aqui. A minha alma está triste ao ponto de morrer. A minha alma está triste ao ponto de morrer. Essa frase toma uma nova conotação agora, não é? Jesus estava tão triste, que morrer naquele momento era menos perturbador do que morrer na cruz. Entende? Essa é a alma triste ao ponto de morrer. Morrer nesse momento é mais aliviante, vamos dizer assim, do que morrer na cruz. Uma tristeza que faz com que a morte não pareça tão ruim assim. Porque não seria uma morte de receber o pecado sobre ele. Essa tristeza o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Diante dessa tristeza, nós podemos
compreender que todas as nossas tristezas estão contempladas em Jesus Cristo. Sabe quando você pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Sabe quando você fala, Senhor, onde o Senhor está que eu estou sofrendo tanto? Senhor, por que tantos problemas que me deixam tão tristes? Por que o Senhor fica tão distante? Aí o Senhor diz, não, eu sofri com você, por você, uma tristeza mais profunda do que qualquer uma tristeza que você vai sofrer. Eu sofri. Então você pode não gostar do que você está passando, mas você não pode me chamar de impassivo, de alguém que não se compadece. Você não pode me chamar de alguém que não atravessa a tristeza contigo. Você não pode me chamar de sádico. Você não pode me chamar de injusto. Porque eu passei pela tristeza por você. E essa tristeza que você está passando brevemente não se compara com o que eu levei na cruz. Não se compara. Eu passei a tristeza por você, para que essa breve tristeza seja enfrentada por mim contigo de uma maneira diferente. Mas o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui nesse texto uma forma de enfrentarmos a tristeza. E é isso que eu quero que nós meditemos agora. Já falamos da natureza da tristeza, agora vamos falar de como enfrentar a tristeza. E alguns passos que Jesus toma aqui, ele toma alguns passos. Uns passos que nos dão lições. É interessante, porque Jesus é Deus. É Deus. E às vezes esse conceito de Jesus sendo Deus nos coloca uma ideia de que ele enfrentava os sofrimentos da vida de uma maneira assim muito mais light, não é? Eu lembro de um amigo meu falando, uma vez a gente estava discutindo, ai meu Deus, cada discussão besta que a gente tem, né? A gente estava discutindo se Paulo estava indo de cavalo ou a pé para Damasco. Olha que discussão boba. Paulo estava indo a pé ou de cavalo para Damasco. Eu dizendo, o texto não fala de cavalo nenhum. E ele dizia, mas era muito longe, como é que andava de cavalo? Quando é que andava a pé? Eu falava, mas olha Jesus. Jesus andava a pé para cima e para baixo, atravessava Samaria, ia para o norte, ia para o sul. Aí ele dizia assim, mas Jesus era Deus, fazia uma mágica, saía dor no pé. Às vezes a gente pensa que Jesus, ele não enfrentava os sofrimentos como nós. Ele não enfrentava as coisas dessa vida como nós. E ainda que essa tristeza ao ponto de morrer seja de fato uma tentação aqui, e muitos comentaristas desse texto falam que Jesus está num momento de tentação no Getsemane. Ainda que ele estivesse no momento de tentação, eu acredito que mesmo que ele não desse esses passos, mesmo que ele não tivesse todas essas coisas acontecendo com ele, ele não sucumbiria à tentação, afinal de contas ele é o Salvador. Mas ele deixa aqui registrado como ele enfrentava a tristeza. E isso passa a ser uma forma de como nós enfrentamos a tristeza também. Primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo faz, vai orar. Primeira coisa, primeira forma de enfrentar a tristeza, vai orar. Não é? Ele diz isso. Ele chega lá no versículo 32, logo que ele chega no Getsemane, ele diz aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele estava triste e ele ia orar. O texto diz que conforme ele foi orar, sua alma ainda se angustiou. Mas ele já estava triste, ele já sabia o que ia acontecer. E ele vai orar. Nós devemos orar. Nós devemos orar quando estamos tristes. Isso parece uma coisa óbvia, mas nem sempre é óbvio. Às vezes nós estamos tristes e não queremos nos apresentar diante de Deus com tristeza, porque achamos que de alguma maneira a gente merece aquela tristeza. Às vezes porque estamos arrependidos, a gente não quer nem confessar o pecado a Deus, tem vergonha de falar com Deus. Vai orar, vai orar. Mas por que orar? Por que orar? Porque quando eu oro a tristeza passa? Não. Não é por isso. Porque você pode orar e continuar triste. Você pode orar e continuar triste. A oração não é para pôr fim à tristeza. Eu não olho e falo, Senhor, tira essa tristeza de mim. Porque a tristeza envolve até uma certa compaixão às vezes. E não é bom que você tenha ela abreviada quando você ainda não chorou tudo que você tinha que chorar. Nós vamos orar para estarmos tristes da maneira correta. Ou nós vamos orar para que a tristeza não nos vença na tentação. Jesus Cristo estava ali num momento de tentação. Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Que uma tentação entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Não que as vontades sejam
dissonantes, mas do sofrimento que o filho passaria sozinho e a vontade do pai de que ele levasse isso através da cruz. Jesus está sendo tentado aqui. Ele ora para na oração se fortalecer, porque a tristeza é ocasião de tentação. Ela é. Quando estamos tristes, podemos querer dar fim à nossa tristeza recorrendo a recursos que são pecaminosos. É um ambiente para a tentação. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Ore na tristeza para estar firme na santidade. Ore na tristeza para estar firme na santidade. O Senhor Jesus Cristo chega para os discípulos e fala: vocês não conseguiram nem vigiar comigo um pouquinho aqui, nem orar? Não aguentaram, já dormiram. Orar e vigiar para quê? Para que não entreis em tentação. Aí o texto aqui de Marcos diz que os olhos deles estavam pesados no versículo 40. Mateus diz a mesma coisa, eles dormiram porque seus olhos estavam pesados. Mas Lucas, que narra a mesma história no capítulo 22, conta um detalhe que não fica muito claro aqui. Diz que eles dormiram porque estavam muito tristes. Eles dormiram porque estavam muito tristes. Talvez o peso, o pesar dos olhos aqui não seja um cansaço da pálpebra, fosse a tristeza mesmo. E eles dormiram porque estavam muito tristes, diz Lucas. E o que o Senhor Jesus Cristo diz? Orai. Orai e vigiai para que não caís em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E na tristeza, a carne é fraca. E você pode recorrer a todo tipo de alívio da sua tristeza, e você pode, munido da sua tristeza, tratar as pessoas com ira, com rancor, porque você está triste. Você pode, por causa da sua tristeza, se paralisar e não corresponder à santidade de Deus e não agir com o amor que Deus tem para você. Ou você pode, a tentação das tentações, por causa da tristeza, querer pôr um fim na sua vida. Orai e vigiai, para que não caia em tentação. Para que a verdade da palavra reine sobre a sua vida, mesmo na tristeza. No vale da sombra da morte, eu olho para o pastor, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Na tristeza profunda, eu olho para Deus em oração, porque o Senhor me sustentará no caminho da retidão, mesmo na tristeza. Primeira coisa, então, ora. Foi o que Jesus Cristo fez. Mas não para na oração. Segunda coisa que Jesus Cristo fez. Ele não se isolou. Ele não se isolou. Segunda maneira de você enfrentar a tristeza. Não se isola. Não se isola. Esteja com seus amigos. Esteja com gente que você confia. Esteja com gente que você admira. E que você sabe que pode ouvir o seu lamento. O Senhor Jesus Cristo chama os apóstolos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e faz uma declaração para estes apóstolos, que é uma declaração dificílima de fazer. O Senhor Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, aquele que multiplicou pães e peixes quando as pessoas estavam com fome. Imagina a festa. Aquele que transformou água e vinho numa festa de casamento quando tinha acabado. Imagina a festa. Aquele que se assentava com gente excluída e fazia festa com eles. Aquele que entrou na casa do publicano e fez uma festa lá. Aquele que falava de um reino que viria. Aquele que no Sermão do Monte, disse que eram bem-aventurados os que choravam, porque seriam consolados. O que falava de uma alegria eterna, chega para os seus discípulos mais próximos e fala: a minha alma está triste. Imagina o choque que isso causa em alguém que seguiu Jesus Cristo por 3 anos e estava lá pronto. O Senhor entrou em Jerusalém, foi recebido com festa, hosana ao que vem em nome do Senhor, aleluia. Ele foi lá corajoso, limpou o templo, olha só, é agora. Ele vai restaurar o reino de Israel. Ele diz: eu estou triste. Pastor, às vezes acha que é Superman. E aí não abre coração para ninguém. Porque ele acha que se ele confessar que ele está triste, o seu púlpito perde credibilidade. Se até o pastor está triste, como é que eu vou ficar naquela igreja?
Jesus Cristo falou que estava triste. Ele abriu seu coração para quem ele confiava. Você abra o seu coração. Às vezes a gente se encontra numa situação na qual tem muita gente triste junto com a gente. E aí a gente fala assim, eu preciso ser forte por ele, eu preciso ser forte por ela, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte. Você acha que Jesus era fraco? Mais do que você ser forte pelos outros, não era Jesus ser forte pelos seus discípulos? Ele foi fraco pelos seus discípulos? Ele foi forte. Mesmo assim, ele abriu o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. A Bíblia tem um livro que é cheio de lamentos, que é o livro dos Salmos. Tem o livro de Lamentações também, né? Que também é um livro cheio de lamentos. Esse é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem um monte de lamento. Tem gente lamentando para Deus, tem gente lamentando para a congregação, tem gente lamentando. Você pode lamentar. Você pode abrir o seu coração. E quando você fizer isso, você receberá consolo de Deus através dos seus irmãos. Primeiro, ore. Segundo, não se isole. Esteja com gente que você confia e abra o seu coração. Abra o seu coração. Mas terceira coisa. Não deixe que a decepção com essas pessoas reine sobre a sua vida. O Senhor Jesus Cristo chamou as pessoas mais próximas dele. Pediu que eles orassem, abriu o seu coração. Quando voltou lá, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Entenda. Você pode se entristecer, pode abrir seu coração em oração para Deus, pode abrir seu coração para os seus irmãos e deve fazer tudo isso. Mas entenda que pessoas são falhas. E se você colocar uma expectativa muito alta de que essas pessoas vão te salvar da sua tristeza, você vai se frustrar com elas. Esteja pronto para entender que num relacionamento você pode abrir seu coração para pessoas que vão orar por você, mas entenda também que elas também vão falhar, elas também são falhas, elas também se entristecem, elas também têm fraquezas. Não deixe que essas decepções aumentem a sua tristeza. Seja consciente do que é que te faz triste e esteja pronto para perdoar mesmo triste. Porque o Senhor Jesus Cristo voltou, orou, levantou e morreu por esses que dormiram orando por ele. Morreu por esse que o negou. Morreu por aqueles que estavam lá ao redor mandando que crucificasse. Morreu por todos. Porque o que ele tinha que fazer, a tristeza não ia parar. E ele então caminhou. Tenha amigos, abra o seu coração, confie neles, mas não deixe que essa decepção vença a luta. Não seja um aliado da tristeza. Mas saiba, relacionamentos, por mais falhos que sejam, são dádiva de Deus. São dádiva de Deus. Agora, entenda uma coisa também. O Senhor Jesus Cristo não chamou todo mundo lá perto dele. Chamou os 3 mais próximos. Os outros também eram queridos e próximos. Outros 8 estavam lá também, um pouco mais distantes. Mas quem não estava lá? Judas. Judas não estava lá. Judas não estava lá. Queridos, o que eu vou falar agora, às vezes é difícil a gente combinar com o que a Bíblia diz, mas é o que a Bíblia também nos ensina. Se numa tentação, qualquer que você tem, alguém te puxa para o pecado, o que você deve fazer a respeito dessa pessoa? Se afastar dela, não é? Quando alguém aumenta sobre você uma carga de tristeza, num momento da sua tristeza profunda, te faz mal, aquilo que a gente chama de tóxico, né? Te faz mal, consome a sua alma. Você não deve se encher de ódio, você não deve não perdoá-la, nada disso. Mas essa não é a pessoa para estar com você. Essa não é a pessoa. Porque ela está reforçando uma condição na qual você está inserido numa tentação. O seu espírito está ficando fragilizado diante das lutas que você vai enfrentar. E é por isso que a igreja deve ser uma comunidade que é também, de certa forma, terapêutica. Uma comunidade que cuida do sofrimento um do outro, que cuida da tristeza um do outro, em que o outro pode confiar, em que nós não vamos acrescentar ao outro sofrimento, que nós não vamos acrescentar ao outro dor. Então, entenda isso. Não se isole. Não use do fato de que as pessoas são falhas para se isolar.
mas também não transforme as pessoas em santos e corruptíveis, porque elas não são. Relacione-se, abra o seu coração com gente de confiança. Derrama o seu lamento. Ore com essa pessoa e ande com ela. Então, olha só, como é que você enfrenta? Ora. Tenha relacionamentos, abrindo o seu coração e esteja pronto a perdoar quem te decepciona. Você vai enfrentar a tristeza dessa maneira. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar, e é esperança na tristeza. Porque até agora nós falamos da natureza da tristeza, nós falamos como enfrentar a tristeza, mas existe uma esperança na tristeza. E a esperança na tristeza está no fato de que quando Jesus Cristo orou, ele disse: seja feita a tua vontade. E quando o Senhor Jesus Cristo disse: seja feita a tua vontade, ele disse: eu vou morrer na cruz pelos pecadores. E quando o Senhor Jesus Cristo não se deixou vencer pela tristeza mortal, mas levantou do Getsemane e falou: aí vem o que me trai, e enfrentou as chibatadas, e enfrentou a zombaria, e enfrentou a coroa de espinhos, e enfrentou os pregos, os cravos na cruz, a lança enfiada do lado do seu corpo, e quando ele enfrentou todas essas coisas, a palavra de Deus diz que ele com isso estava levando sobre si toda a enfermidade, que com isso ele estava levando sobre si todo o castigo, ele estava levando sobre si todo o sofrimento. E porque o Senhor Jesus Cristo não se deixou vencer pela tristeza mortal, mas levantou e enfrentou a cruz, nós sabemos que as nossas tristezas todas são momentâneas. E elas não vão nos paralisar. Porque o Senhor enfrentou a cruz, nós sabemos que a tristeza vai durar só um tempinho, até uma alegria eterna. E por isso nós encaramos o amanhã. Por isso nós nos levantamos da tristeza mortal e enfrentamos a vida, como um ato de fé na cruz de Cristo. Um ato de fé na cruz de Cristo. Quando estamos na tristeza mortal e até a morte parece mais doce do que o amanhã, nós lembramos que pela fé o sofrimento do amanhã durará só um tempinho, mas eu vou passar por ele, porque o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz e isso garante que todo castigo, toda dor, toda lágrima, todo mal caiu sobre ele, e a palavra final não é do mal. Então eu enfrentarei a tristeza para a glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse quando antes de ressuscitar, na verdade. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 16. Na sua conversa final com os apóstolos, antes de ir lá para o Getsemane, ele diz para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entenda uma coisa sobre esse versículo. O Senhor Jesus Cristo não está sendo um coach nesse momento. Eu consegui, você consegue. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando, porque eu venci, você vem comigo que você vai vencer também. Não é tão difícil assim. As aflições do mundo não são páreo para os que são de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: tem de bom ânimo, porque este mundo que traz aflições sobre a sua vida já foi vencido por mim. Essas aflições não são vitória do mundo. Essas tristezas não devem te fazer sucumbir, porque eu já venci esse mundo. Eu não estou pedindo para você vencer o mundo, eu estou dizendo que o mundo já foi vencido. E porque ele já foi vencido, você vai viver através da tristeza. Você vai enfrentar e você vai dar glória a Deus através da tristeza. Pela fé na cruz de Jesus Cristo, onde o mundo foi derrotado. Porque ele vive, o amanhã eu enfrento. Porque ele vive, eu sei que o mundo foi derrotado. Não tem problema estar triste. Coloque a sua tristeza diante de Deus. Abra o seu coração para pessoas que te amam. Mas não deixe que a tristeza te vença. Não deixe que a tentação da tristeza te derrube. Não deixe que a tentação da tristeza te faça usar de meios para que nestes meios você peque para dar um alívio para a sua tristeza. Não. Seja fiel mesmo na tristeza. E o Senhor que glorificou o Pai na cruz entregará ao Pai mais adoração
através da sua vida santa no vale da sombra da morte. Amém, queridos? Amém.